Bom, alguns pontos estão muito relevantes, principalmente nesses últimos meses, mais especificamente desse mês de agosto para setembro, que é relacionado à queima na Amazônia, inicialmente, e mais recentemente, a queima no Pantanal. Eu acho que foi até uma coincidência de não termos aula na semana passada, porque eu acho que se eu tivesse uma aula com você, porque semana passada eu estava muito arretado com relação a algumas reportagens, algumas notícias, e na realidade não são reportagens, não são notícias, mas é a realidade que está acontecendo, principalmente no Pantanal. Caramba, eu vi uma reportagem, na realidade foi uma entrevista com uma ONG que está trabalhando em resgate de animais no Pantanal, e essa ONG falando da dificuldade que eles estão tendo para resgatar alguns animais, e principalmente a dificuldade que eles estão tendo para cuidar dos animais resgatados. Danley, ele gosta muito de trabalhar essas questões ambientais, né, Danley? Eu lembro que quando tivemos aquele problema ambiental aqui no litoral, e tu tava lá, olho no meio da praia ali, tanto aqui em Recife como no Cabo de Santo Agostinho. E eu acho muito massa, cara, esse trabalho que tu faz. Então, você observa a dificuldade que as pessoas estão tendo naquela área específica. E eu queria que vocês tivessem um cuidado muito especial, irá cair na prova. Tanto na prova do Enem, certo? Claro, de forma mais discreta, mas eu aposto um hambúrguer daquele mais caro que tem lá na Bob's ou no McDonald's, que cai no SSA 2 e no SSA 3. Algumas pessoas aqui também irão fazer SSA 3. E são assuntos de extrema relevância para a atualidade. Então, tente observar as notícias, tente observar todos os acontecimentos mais recentes relacionados ao Pantanal e à queimada na Amazônia. E assim, eu não vou me estender muito relacionado a esse tema, não, porque realmente são coisas que estão aí, todo dia. É só a gente abrir um jornal, abrir uma notícia na internet, ou assistir qualquer repórter desse aí, que a gente é bombardeado com o que está acontecendo lá. Mas eu gostaria de fazer uma ponte direta para o assunto que iremos tratar hoje, certo? Que é a relação meio ambiente e agricultura e pecuária. Fazer uma relação direta com todos os conhecimentos e todos os questionamentos que tivemos até agora. Todo o desenvolvimento, desde a geografia física até a atualidade. Gente, do mesmo jeito que eu questionei na hora que estávamos falando de indústria, e a relação meio ambiente e indústria, é muito mais sério a relação meio ambiente e agricultura. A geografia atual, o capitalismo atual, o capitalismo financeiro, ele é diretamente relacionado à questão ambiental. Se vocês não estiverem parados, e se vocês não estiverem ligados que para se ter um país agrícola, para se ter um país com uma indústria de commodities desenvolvida, para sermos uma referência global, nós também temos que ser uma referência em preservação ambiental. O capitalismo atual, ele é diretamente relacionado ao meio ambiente. E é uma estupidez gigante, quando um determinado país, ele leva em consideração o agronegócio primitivo, a agricultura primitiva, em detrimento ao meio ambiente.
a agricultura atual, o desenvolvimento agrícola atual é diretamente relacionado ao meio ambiente. Então, se vocês observarem, eu lembro que na nossa última aula eu relacionei alguns termos e algumas notícias muito direcionadas ao meio ambiente. A gente viu até um vídeo que estávamos falando sobre aquecimento global, a gente passou aqui em sala de aula. E esse vídeo de aquecimento global, e eu fiz até uma referência direta às questões ambientais e ao agronegócio. E é aí que eu quero começar a nossa aula de hoje. Deixa eu abrir aqui o slide. Chegou para vocês aí o slide, gente? Eu não estou vendo. Agora. Valeu. Can you smell the smoke? The Amazon forest is burning again. But these are not wildfires. They're a symptom of an ecological infection brought on by parasitic corporations and globalized greed. Bolsonaro enables this. While your bank, your government, brands you buy and the food you eat support it. If you think these fires won't burn you, think again. The Amazon is in every breath you take, and business as usual will suck us all. It is up to your generation to hold the arsonist accountable, because when the Amazon burns, everything you hold dear burns with it. Ask yourself, ask the brands, ask your government. Which side are you on? Essa foi uma reportagem que saiu, uma reportagem não, né? Uma propaganda que saiu aproximadamente há uns 20 dias atrás, que até trouxe uma polêmica, principalmente relacionada a Leonardo DiCaprio e ao governo brasileiro, né? Porque Leonardo DiCaprio, ele colocou essa propaganda até nas suas redes sociais. Mas o que eu quero trazer não é a polêmica da propaganda nem do governo. O que eu quero trazer é o conteúdo da propaganda. Se vocês observaram, muita coisa ali dentro, ele faz referência ao capitalismo. Cara, você está vendo pontos turísticos pegando fogo. Você está vendo um tênis pegar fogo. Você está vendo uma cesta de comida de feira pegando fogo. Você vê prédios, ou seja, não é que o prédio está pegando fogo, ou seja, o produto interno está relacionado ao fogo. É aí que você vê o verdadeiro poder relacionado ao capitalismo atual. O capitalismo atual, ele não está relacionado às grandes multinacionais. O capitalismo atual está direcionado ao capitalismo financeiro. Está direcionado à pessoa física. Você é referência ao capitalismo. Você, hoje, como pessoa, é a referência do capitalismo atual. Porque o consumidor final é o que vai trazer embasamento para um determinado produto. E a gente vê essa relação consumidor com produto final relacionado ao poder de uma empresa na questão financeira, na questão do capitalismo financeiro, na relação da empresa com a bolsa de valores. Então, quando a gente pensar, gente, a gente não está mais na década de 90, nós não estamos mais no início dos anos 2000, onde
Era necessário destruir uma grande área para fazer plantações. Era necessário destruir grandes áreas para criar gado. É preciso destruir grandes áreas para desenvolver a agricultura. Isso não é mais necessário. Nós estamos vivendo numa era moderna, numa era pós-revolução industrial, onde existem tecnologias, existe a ciência, que promove desenvolvimento agrícola, que promove desenvolvimento da pecuária, que desenvolve tecnologia para aumentar a produção e a qualidade da produção. Então, é de fundamental importância entendermos que a agricultura, que a pecuária, que o nosso produto é de fundamental importância com relação ao meio ambiente. Eu volto a bater nessa tecla. Porque país que não cuida do seu meio ambiente é país fadado ao fracasso. Gente, se vocês observarem, aonde é que nós vamos ser um país desenvolvido um dia? Ah, mas isso não existe. Aonde é que o Brasil vai promover o desenvolvimento da sua nação? E eu sempre falo, nós não somos um país pobre. Ah, nós somos um país de desenvolvimento, professor. Nós somos um país subdesenvolvido. Não, nós somos a 7ª, 8ª economia do mundo. Nós estamos entre os 10 maiores países do planeta. Nós somos, sim, um país de pobres. Nós não somos um país pobre. Nós somos um país de pobres. Só para vocês terem uma ideia, na última semana, exatamente na quarta-feira da semana passada, foi divulgado pela Forbes 200 novos bilionários brasileiros. Ou seja, 200 novas pessoas entraram para o seleto nível de bilionário brasileiro. Eu não estou falando que o Brasil não tem que ter mais bilionários, trilionários, não. Eu sei que é impossível ter bilionário, pelo menos atualmente. Mas não estou falando isso. O que eu estou falando é você ter novos bilionários chegando e a camada de baixo de uma pirâmide etária, a camada de baixo de uma pirâmide de desenvolvimento ficando mais pobre. Nós vimos isso quando relacionamos a relação PIB per capita ao desenvolvimento do país. Que chegue mais 200, mais 300, mais 500 novos bilionários, mas que a camada de baixo se desenvolva financeiramente. O que a gente vê é pessoas... Cara, voltou a fome. Eu vou até me aliviar, porque senão daqui a pouco eu vou estar xingando aqui, eu não quero chegar nesse nível. Mas a fome voltou. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Nós estamos vivendo momentos difíceis. E o que eu peço é que vocês, mais jovens do que eu, porque eu sou um cara novo, jovem, lindo e maravilhoso, mas que vocês que são mais jovens do que eu, um pouquinho mais jovens, cara, o que é que vocês vão deixar para o futuro, para vocês mesmos, para o filho e para os netos de vocês? Uma terra de deserto, sem economia, uma terra devastada. Então, na hora de vocês escolherem os seus futuros políticos, seus futuros representantes, sejam críticos, não sejam bitolados, não caiam na farsa das redes sociais. Inclusive, chegou na semana passada um filme sobre rede social na Netflix. Eu assisti 2 vezes o filme, esqueci o nome dele. Não sei o que, das redes. Tá entre o top 10 da Netflix, vocês olham lá. Cara, aquilo ali, ele mostra o que é essa rede social por trás. Aonde nós estamos nos envolvendo. E tem um livro que diz, se você soubesse o que acontece, você deletaria todas as redes sociais do seu celular. Só estou falando isso porque a gente fica muito bitolado às questões de rede social e de propaganda e esquecemos da nossa própria crítica, do nosso próprio desenvolvimento crítico.
Então, façam pela criticidade, pela análise, pelo desenvolvimento de vocês. Não por propaganda nem fake news que chegam diretamente nas redes sociais, no nosso celular, no nosso computador. Então, com isso, a gente pensa na relação agricultura. Por quê? Quando pensarmos no desenvolvimento agrário, antes de chegarmos ao Brasil, a termos um pensamento desenvolvimentista brasileiro, temos que pensar toda a origem agrícola. Agora chega ao ponto principal. Gente, por favor, sempre façam relações ao nosso tripé de desenvolvimento. Que tripé de desenvolvimento é esse, professor? Nós trabalhamos aqui, gente, não esqueçam. É muito importante você conhecer a estrutura de como o Brasil se desenvolveu como nação. Não percam a linha histórica. Se vocês tiverem na mente o conhecimento que o Brasil foi descoberto e nós tivemos o desenvolvimento a partir do descobrimento do Brasil gradativo e regional, nós não vamos ter dificuldades nem na nossa indústria, nem na nossa agricultura. Temos que ter esse entendimento regional. Lembrarmos da regionalização e do desenvolvimento regional e de cada cultura agrícola existente ali. Eu não estou pedindo que vocês gravem. Porque no Nordeste nós plantamos cacau, nós plantamos cana-de-açúcar, nós plantamos o que a gente chama de drogas do sertão, né, que são especiarias. Eu vou ter que saber que na região norte nós temos cupuaçu, nós temos... Não, eu não quero que vocês gravem nada. Mas é de fundamental importância conhecermos a característica agrícola regional como forma macro. Saber que o Nordeste, desde o seu descobrimento, se desenvolveu a partir de monoculturas canavieiras. E que isso existe até hoje. Saber que o Nordeste, além da monocultura canavieira, também foi um grande produtor de gado. Saber que quando começamos a invadir o nosso território e chegamos à região norte, que essa região norte surgiu a partir da borracha. E que essa borracha proporcionou grandes migrações para aquela área. Saber que ao chegarmos na região sudeste, a capitania de São Paulo, que era muito grande, tão grande quanto a de Pernambuco, também desenvolveu a cana-de-açúcar. Lembrar que a região centro-oeste começou com o ouro, e a partir desse ouro foi promovido a região sul, a uma região de produção de gado e de ovelha, de carne, para alimentar essa região centro-oeste. E que após o ouro, chegou a monocultura de grãos. Isso que vocês têm que saber, que cada região está relacionada a um grande produto e grandes características de produto. Mas é a partir daí, desse grande desenvolvimento regional, que nós temos que pensar na agricultura como um todo. E é por isso que o slide aqui, ele mostra o início dessa agricultura, desde a Mesopotâmia ao Egito, que a agricultura ele surgiu a partir do desenvolvimento industrial. Professor, como é isso? Eu estou falando de uma idade antiga. Como é que eu tenho desenvolvimento industrial? Sim, é desenvolvimento. Ou vocês acham que o Egito e a Mesopotâmia não desenvolveram a ciência a partir de irrigação para aquela agricultura existente? Que o calendário no Egito surgiu a partir do rio Nilo e das suas... o rio transbordando e inundando as plantações existentes a partir de um período sazonal. E que esse desenvolvimento surgiu também as irrigações. Então, saber que a agricultura ela se desenvolve também a partir de tecnologia e desenvolvimento científico. E a indústria, por isso que nós trabalhamos indústria, antes da agricultura. Porque eu tenho que entender os processos industriais de um país, eu tenho que entender o processo científico de um país para entender o desenvolvimento agrícola desse país. E é por isso que nós começamos a trabalhar as regiões, entendermos as regiões, entendermos a distribuição regional
E a partir dessa distribuição regional, nós começamos a entender o desenvolvimento regional a partir de uma indústria. E ao desenvolver essa indústria, também temos um desenvolvimento agrícola. Mas com isso, nesse pensamento global, nós temos duas colônias, a colônia de exploração e a de povoamento. O Brasil foi uma colônia de exploração, assim como a África foi uma colônia de exploração. E o principal sistema, a partir dessa exploração, é o sistema de plantation. E o que é esse sistema de plantation? O sistema de plantation é quando nós temos uma grande propriedade, ou seja, grandes propriedades, e o desenvolvimento surge a partir de monoculturas. Se a gente lembrar, eu volto ao Brasil, pré-colonial e colonial, nós tínhamos o pau-brasil, logo depois nós tivemos a questão da cana-de-açúcar, que é muito importante entendermos isso. A cana-de-açúcar, e a partir depois da cana-de-açúcar tivemos a borracha, o ouro, e um pouco bem mais depois nós tivemos ali o café e assim por diante. Então, é importante que essa colônia de exploração, a mão de obra, ela se desenvolveu a partir da escravatura. Ou seja, era uma mão de obra escrava. E o principal objetivo dessa agricultura era a exploração e a exportação. Ou seja, toda essa produção não era para o consumo interno, e sim para exportar. E se vocês observarem, por que tivemos a polêmica do arroz, né, semana passada? Essa polêmica do arroz, ela surgiu por dois fatores, né? Vê só, como é uma coisa tão atual e tão direta. Essa questão do arroz, ela, primeiro, por que nós tivemos um aumento tão grande nessa commodity específica? Por dois fatores, claro. Com o coronavírus, o governo distribuiu renda. E ao termos maior circulação de dinheiro interno, a oferta e procura do capitalismo tradicional, ele vem à tona. Então, é aquele negócio. Tu vende, vamos dar um exemplo, tu vende roupa. Se você não está vendendo nada, você vai fazer promoção, vai diminuir o valor para chamar a atenção dos consumidores. Né? A gente vê muito em shopping, porque o movimento cai, então eles diminuem, faz aquela a Black Friday em janeiro. Então, o que acontece? Já que eu tenho uma procura, o valor agregado ele diminui. Na hora que eu tenho uma grande procura de produtos, assim como assim, o brasileiro está com dinheiro no bolso, a primeira coisa que ele vai se preocupar é em alimentar. Né? A nossa natureza proporciona isso. Né? A gente tem que encher a geladeira, encher a casa de comida. Então, a procura foi muito grande. Automaticamente, com a procura muito grande, a origem capitalista surge e o preço aumenta. Mas não foi só isso. Temos que levar em consideração que uma grande parcela dos nossos produtos, eles são exportados. Eles são para o mercado externo. Nós ainda vivemos indiretamente numa colônia onde o nosso sistema é um sistema de plantation. Não necessariamente. Estou falando isso em uma aspa bem grande nessa palavra, que isso não existe mais a nível nacional. Mas, se você observar, nós produzimos uma grande quantidade de grãos, como o próprio arroz, como a soja. E essa produção toda vai, na sua grande maioria, para o mercado externo. Se a gente trazer isso até para uma região micro aqui em Pernambuco, a gente tem aqui em Petrolina um grande produtor de frutas. Mas a grande maioria, 80% da produção de frutas de Petrolina é para o mercado externo. Não é para a produção nacional. Diferente de uma colônia de povoamento, onde gente, de pequenas e médias propriedades. Ou seja, a colônia de povoamento, que aconteceu muito, eles dão investimento ao que a gente chama de agricultura familiar. O pequeno produtor. Onde essa produção
ela é tida não para exportação, mas para o mercado interno. Ou seja, o próprio mercado interno ele tem mercadorias de qualidade. E aí surge a agricultura a partir do capitalismo industrial. Ou seja, essa agricultura a partir da nossa primeira revolução industrial no século XVIII. O que acontece a partir daí? Nós temos desenvolvimento industrial, nós temos desenvolvimento de produtos agrícolas, de maquinários, nós temos desenvolvimento de equipamentos para desenvolver essa agricultura. E aí vem a grande relação. E a gente vai ver isso muito bem na próxima aula, quando a gente vai começar a destrinchar a parte demográfica, que é a relação densidade demográfica e agricultura. População e agricultura. A gente vai chegar a isso com mais calma. E ali, no fim do século XIX, nós tivemos o crescimento industrial, fortaleceu novas ferramentas para a agricultura e ocorreu um aumento considerável da produtividade. Gente, eu queria que vocês tivessem um cuidado muito especial nisso aqui. Cadê? Aqui, achei. Revolução Verde. Isso eu chamo de uma bola curva tão grande. Por quê? Esse pensamento surge após a Segunda Guerra Mundial. E o que acontece na Revolução Verde? Na Revolução Verde, o mundo está devastado, né? Da guerra, setores globais do capitalismo, certo? Grandes suas poderosas se juntam cortou, foi? E agora, me digam aí, tá? E aí, voltou? Agora voltou. Não estou dizendo, depois que esse Meet atualizou. Beleza, a gente volta ali para a Revolução Verde. Tranquilo, deixa eu botar de volta aqui os slides. No computador, eu fico olhando pelo celular aqui do lado. Aí vocês me avisam. Bom, vamos lá. Aí foi o meu aqui. Voltando, Revolução Verde. Gente, quando vocês caírem em algum termo relacionado à Revolução Verde, tenham muito cuidado. Para ser sincero, nos últimos anos, eu não ouvi questão relacionada à Revolução Verde. Já faz alguns anos, acho que pelo menos nos últimos 2, 3 anos, não teve questões relacionadas à Revolução Verde. Mas era um tema muito corriqueiro nos antigos vestibulares, tanto da UPE quanto do Enem. Então, vocês têm que ter muito cuidado, porque a Revolução Verde é o que eu chamo de tema de bola curva. Por que bola curva, professor? Porque
Ele dá uma ideia de uma coisa, mas por trás daquela ideia tem interesses completamente obscuros relacionados àquela ideia principal. Qual é a ideia da Revolução Verde? Como eu comecei a falar. A Revolução Verde surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial. O país destruído, o planeta destruído, né, a partir da Segunda Guerra, tanto a Europa como a Ásia, toda destruída a partir da Segunda Guerra. E a fome se alastrando, né? A gente tinha uma África com fome, uma Europa com fome. Então, o que acontece? Grandes empresários, né, do setor capitalista global, eles se juntam e fazem um pacto. Que pacto é esse? Vamos trabalhar junto com alguns países subdesenvolvidos, na época, vamos dar tecnologia, dinheiro, para que esses países produzam mais, desenvolvam a sua agricultura, e a partir deste desenvolvimento, a gente distribua para o planeta. E aí ninguém fica com fome. Ou seja, nós temos a fome como tema principal de uma ideia obscura. E o que era esse desenvolvimento que eles queriam tratar? Ou seja, eles queriam trazer inovações tecnológicas, como tratores, como maquinários. Eles queriam desenvolver tecnologia de fertilizantes químicos, herbicidas, fungicidas, sementes selecionadas, ou seja, tudo de bom e do melhor, distribuir para esses países subdesenvolvidos, para que esses países produzam mais, produzindo mais, nós temos uma maior distribuição de alimento. Ah, filho da mãe. E a partir daí nós temos uma grande distribuição de alimentos. Essa minha internet hoje está uma festa. Mas o que ele traz por trás dessa ideia de erradicar a fome? Esses países subdesenvolvidos, eles ficaram dependentes do fornecimento de insumos. Aquela ideia do plantation. Como vimos na África, como aqui no próprio Brasil. O que acontece quando eles adquiriram novas tecnologias? Eles adquiriram também grandes dívidas. A produção era para exportação de países desenvolvidos. Ou seja, toda aquela ideia de Revolução Verde, na realidade, era uma ideia capitalista buscando lucro. Porque essa ideia de Revolução Verde, ele não só não erradicou a fome, como era a ideia principal, não só matou ou acabou com a fome global, como aumentou a fome. Porque esses países subdesenvolvidos destinavam toda a sua produção para os países ricos. E a fome e a desigualdade aumentou. Outro tema que é muito importante entendermos são os organismos geneticamente modificados. Com o desenvolvimento tecnológico, a gente sabe que a agricultura ele precisa de produtos geneticamente modificados, certo? Os transgênicos. Então, quando a gente fala em transgênico, a gente tem que ter muito cuidado, porque existem lados bons e lados ruins. Existem lados bons que eles aumentam a produção, eles selecionam produtos com maior qualidade. Só para ter um exemplo, como esses produtos são tão vistos no nosso dia a dia, quem aqui nunca comeu uma uva sem semente?
É bom demais, né? Porque você pega, vai chupando aquela uva docinha, sem semente nenhuma. Ou aquela melancia, né? Tem uma melancia bem pequenininha, que quando você abre, ela não tem semente e ela é bem doce. Esses são exemplos de produtos que foram modificados geneticamente. Agrega valor ao produto, são mais resistentes tanto a regiões relacionadas ao clima, como a algumas pragas. Ou seja, geneticamente, são produtos que foram desenvolvidos para aumentar a produção e melhorar a qualidade dessa produção agrícola. Só que aí vem um grande problema, né? Porque, de certa forma, esses produtos modificados geneticamente, eles estão aí no mercado há pouco tempo. Como assim pouco tempo? Se a gente está falando de 20 anos, é pouco tempo relacionado ao que esses produtos podem trazer de trabalhar e vai fazer a área de saúde, né? Então, o que é o câncer? O câncer nada mais nada menos do que é uma modificação genética do corpo. E essa modificação genética dos produtos podem afetar de alguma forma o corpo ou alguma produção? Então, são coisas que você tem que ter muito cuidado. E existem as críticas e existem a favor, mas uma coisa é indiscutível, que a modificação genética é um desenvolvimento agrícola e é um desenvolvimento científico. E aqui eu trago a tabela onde mostra os principais países que produzem esses produtos genéticos. Nós temos em primeiro lugar os Estados Unidos e em segundo lugar o Brasil. Ou seja, 40,3 milhões de hectares é de produto genético ou modificado geneticamente. E aí nós temos aqui o top 6, né? Estados Unidos, Brasil, Argentina, Índia, Mato Grosso. Ó, olha só. Só o Mato Grosso, desses 40% aqui do Brasil, ele tem 11. Só o Mato Grosso produz mais produtos geneticamente modificados que o Canadá como um todo, ou a China. Então, nós somos, de certa forma, uma referência em produtos modificados geneticamente. E aí vem a ideia do comércio de alimentos no mundo atual. Grande parte dos produtos de alimentos ocorrem em áreas de subdesenvolvimento. É aquele negócio, gente, que eu bati na última aula com vocês. Quando nós temos que pensar num país desenvolvido tecnologicamente, um país desenvolvido, ou seja, que ele traga um desenvolvimento na sua indústria agrícola. Eu acho que nós, como o Brasil, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de sermos um país tecnologicamente desenvolvido, sermos um país industrialmente desenvolvido e um país também desenvolvido na área agrícola. Do lado. Porque nós somos uma referência global em alimentos. Mas voltando àquele vídeo inicial que eu passei para vocês, me diga uma coisa: depois de destruir o Pantanal, se o Brasil planta ali, naquela área do Pantanal, na quinta-feira da semana passada, eles de novo vieram a público dizer que não irão prosseguir com o nosso acordo União Acordos Agrícolas, enquanto o Brasil não resolver as questões agrícolas. Eu sei que por trás tem toda uma questão política, né? A França ali é um grande produtor também, mas não é isso. Ou seja, para esse desenvolvimento, nós precisamos alinhar.
também a questão das commodities, que hoje nós somos um grande produtor de commodities a nível global, com a questão também de desenvolvimento, né? Ou seja, quais são os principais problemas para o nosso desenvolvimento? Ou seja, as commodities têm valor baixo. Claro, existem algumas commodities que agregam valor, mas relacionado a produtos industriais, o valor é muito baixo. A ausência de espaços adequados e armazenamento, certo? Aí vem uma questão de infraestrutura. Nós precisamos desenvolver nossa infraestrutura para termos uma agricultura tecnologicamente compatível. Crédito, dependência tecnológica, custo elevado de transporte, embarque, né, também custo de embarque, e maquinários adequados. Ou seja, nós precisamos de todo esse desenvolvimento industrial, tanto na área de maquinários, como também na área de ciência, para agregarmos isso a um desenvolvimento agrícola sustentável. E aí vem o que eu trago, o que eu sempre já trouxe para vocês, que é um paradoxo. Fome e excesso de alimento. Cara, isso aí desde a década de 70 que é conversado. Como é que nós produzimos tanto e muita gente passa fome? Como eu acabei de falar para vocês, a fome voltou para o Brasil. Mais de 10 milhões de pessoas hoje estão passando fome no nosso país. E nós somos nada mais nada menos do que um dos maiores produtores agrícolas do planeta. E é esse paradoxo. Enquanto nós produzimos cada vez mais, batemos recordes em cima de recordes em produção de commodities. Quando eu falo commodities, estou tanto tratando agricultura como pecuária. E existem tantas pessoas passando fome. E aí vem a questão da pecuária, né? Lembrarmos que existe uma pecuária intensiva, onde nós temos tecnologia, desenvolvimento, a pecuária desenvolvida a partir de pequenas áreas, o gado é mantido confinado, certo? O alimento são rações, ou seja, tecnologia e desenvolvimento na pecuária. Diferente de uma pecuária extensiva, onde os animais eles são expostos em grandes áreas. O gado é criado solto, certo? A alimentação em 48 meses. Olha o gado confinado. É intensiva. Eu consigo abater 2 vezes mais do que na pecuária extensiva. Então, tecnologicamente, gente, quando vocês observarem tanto a pecuária como a agricultura intensiva, isso. Na intensiva, nós temos tecnologias e nós temos desenvolvimento. Na extensiva, é feito de forma muito precária. Eu sempre gosto de fazer uma relação com o Pernambuco, porque nós somos um grande produtor de cana-de-açúcar. Mas o maior produtor de cana-de-açúcar a nível Brasil, uma referência global, é São Paulo. E por que São Paulo ele é um grande produtor de cana? Porque açúcar, eles utilizam tecnologia. Só para você ter uma ideia, eu gosto de fazer muito essa referência. Exatamente agora, mês de setembro para outubro, nós temos a queimada da cana. Se você chegar ali no Agreste, qualquer cidadezinha dessa zona da mata, você vai ver lá, se você for agora para Nazaré da Mata, o pessoal tocando fogo na cana-de-açúcar. Por que eles tocam fogo? Porque eles tocam fogo na planta, que queima a folha, ficando apenas o tronco da cana, né? Que é mais fácil para fazer a colheita. Diferente de São Paulo. Porque São Paulo, além da área ser uma área planificada, São Paulo eles trabalham com tecnologia, com maquinários que o próprio trator, ele colhe a cana, aquelas folhas, ele já tira a folha da cana, a folha já serve de adubo para uma nova plantação. Por isso que eles produzem muito.
Enquanto aqui a gente queima e tem que esperar mais um tempo para o solo se recuperar, aí eles colocam produtos químicos, produtos orgânicos ali no solo, e esse solo vai se organizar durante alguns meses para voltar a plantar. Em outras áreas intensivas, nós temos 2, 3 vezes mais produção que aqui. E a semi-extensiva, a pecuária semi-extensiva, é onde eles trabalham as duas pecuárias. Em uma época, aí você vai relacionar a semi-extensiva muito à sazonalidade. No inverno, na chuva, o gado fica confinado. Numa época que não tem muita chuva, o gado é solto. Por que eu estou falando em questão de inverno, verão? Isso vai depender também muito. Então, essa sazonalidade e essa dinâmica de o produto, o gado bovino, está confinado ou não, isso é uma relação direta da pecuária semi-extensiva. Além disso, nós temos a pecuária ovina, muito na questão asiática, né? Suína, ocupa pouco espaço, nós temos grandes países, o Brasil é um grande produtor de produto suíno a nível global, caprino também, e a avicultura, né? Nós também estamos entre os maiores produtores globais desse produto, produto da avicultura. E aqui estão os grandes produtores de aves, né? Nós temos a China em primeiro lugar, o Brasil está em quarto, Estados Unidos, Indonésia e depois o Brasil. E a questão ambiental, que a gente já falou muito com relação no início, né? Perda de nutrientes, toda a questão ambiente-agricultura, ou seja, desde a erosão, desgaste do solo e assim por diante. A partir daí, nós temos que pensar na agricultura. Existe uma data muito específica, que eu gosto muito de trabalhar isso com vocês. E a gente vai chegar lá. O agronegócio brasileiro. Conjunto de atividades econômicas. Gente, cuidado. Cuidado com essa palavra. Isso eu já vi em várias provas, em várias questões. Quando tratar de agronegócio, nós estamos falando de economia. Quando falar a palavra agronegócio, tem que envolver questões financeiras. Então, muito cuidado para você não cair na pegadinha do agronegócio como uma policultura ou como várias culturas. Não. O agronegócio é o negócio agrícola. E aqui está como é que se desenvolve, né? Desde fornecedores ao processamento e distribuição, ao crédito agrícola. Ou seja, nós temos toda uma rede de desenvolvimento em cima do agronegócio. Desde grandes fornecedores, se a gente levar em consideração, nós temos a maior empresa de carne do planeta, que é a JHS. Faz parte do agronegócio, faz parte dessa distribuição de alimentos. Modernização agrícola, que a gente já falou bastante isso. Fazendas de laranja, de cana-de-açúcar, de soja, certo? São as indústrias direcionadas ao agronegócio. Quando a gente fala, por isso que eu digo, nós temos que trabalhar a industrialização antes da agricultura. Porque a partir da indústria, a partir do desenvolvimento industrial, nós temos um desenvolvimento agrícola. Um exemplo, como eu já dei um exemplo hoje, aqui de Petrolina. Por que Petrolina nós temos uma grande produção de frutas? Um exemplo, como essa fazenda de laranja. Aqui nós temos em Petrolina. Porque nós temos ali um desenvolvimento industrial em cima dessa agricultura. Além da laranja, nós temos ali uva, nós temos o caju, diversos tipos de produtos agrícolas desenvolvidos a partir do pensamento industrial. Um pensamento de exportação e de qualidade. Os transgênicos, aí, como a gente falou, a ideia de transgênico, a lei de biossegurança, que surge a partir de 2005. Vamos ter cuidado também com essas características, certo? Que surgiu uma comissão de técnicas nacionais de biossegurança, saber até quanto esses produtos transgênicos são seguros para a saúde humana.
Até quanto esses produtos modificados geneticamente são prejudiciais à questão orgânica humana. Então, são cuidados e são desenvolvimentos científicos que são sempre estudados. Nós temos que ter muito cuidado ao trazer para casa um produto transgênico. Por isso que é obrigado o uso do símbolo T. Então, toda vez que você comprar um produto e você vê um Tzinho na embalagem dele, esse Tzinho identifica que aquele produto foi modificado geneticamente. E aqui estão os principais produtos transgênicos que nós temos. A soja é o primeiro. Nós tínhamos 71 toneladas em 2009. Hoje nós trabalhamos com 92. Mudando de 17 para 47. Ou seja, nós temos uma produção de transgênico muito grande. Aí aqui ele fala a importância do transgênico, porque que nós trabalhamos com produtos transgênicos para diminuir a questão dos agrotóxicos, para diminuirmos a... Vou dar um exemplo. De novo, Petrolina. Como é que Petrolina, um município de Pernambuco, no meio do sertão, tem uma produção de frutas, principalmente frutas de frio, como a uva e como o morango, tão grande no meio do sertão pernambucano? Além de tecnologia de irrigação, eu também tenho tecnologia transgênica. Então, a gente tem que ser muito realista da importância também do transgênico para os nossos produtos. E o cuidado principal, esse ano está mais tranquilo, mas no ano passado se bateu muito na questão dos agrotóxicos. Então, também tem um cuidado, porque foi um tema muito batido no ano passado e da grande quantidade de agrotóxicos, de produtos que em outros países são proibidos e no Brasil é permitido. Então, tenham cuidado com relação aos agrotóxicos. E aqui está todo a referência da balança comercial brasileira com relação ao agronegócio. Veja quanto crescemos de 2001 a 2013. A importância do agronegócio para o Brasil. Muito cuidado para não confundir o que era o agronegócio pré-colonial, o que era o agronegócio até 1950, 64. Essa é a data que eu queria que você tivesse muito cuidado. Porque a partir de 60, nós tivemos um parque industrial e uma mudança no contexto agrícola brasileiro. Até 60, nós éramos um país agrícola, nós éramos um país rural. A partir de 60, nós nos transformamos num país urbano, num país com uma rede urbana, num país industrial. Então, muito cuidado com essa data. Então, anotem, tenham um cuidado especial com essa data de 1960 relacionado ao agronegócio e ao desenvolvimento do país como um todo. E aqui está o nosso peso, né? A soja, 32% da agricultura é da soja. E o nosso segundo maior responsável é a cana-de-açúcar, com 17,7%. Ou seja, se você pegar aqui só a soja e a cana-de-açúcar, ela é responsável por quase 50%, quase não, né? Por mais de 50% das nossas exportações agrícolas. Então, o poder desses dois produtos agrícolas é muito grande na nossa balança comercial. Então, é aí que eu queria que vocês tivessem cuidado. Só que vocês pensam que terminou a nossa aulinha? Não, não terminou, não. Eu vou deixar para vocês, agora aqui no chat, certo? Um link para vocês responderem 5 questãozinhas relacionadas à agricultura. Eu vou deixar agora e vou dar, são 8h15, até a 8h30 para vocês responderem, certo? Na hora que você responder, você me dá um ok aqui no chat, ok? Vou deixar aqui para vocês agora.
Ao link. Vamos lá, vocês têm até 8h30 para responder. São 5 questões, certo? Hoje não vai dar tempo da gente corrigir o gabarito, ou porque vocês já vão receber o gabarito, claro. Mas aí a gente tira as dúvidas na nossa próxima aula. Tanto relacionado à agricultura, a gente já adentra a questão demográfica. Vamos lá. Entra aí no link e façam as questões. Quando terminar, você bota OK aqui no chat, tá, gente? Para eu saber quem terminou. Os outros conseguiram? Vê aí, Danley. Deixa eu. Eu vou colocar no WhatsApp também. Vê aí se consegue agora. Qualquer coisa, tenta entrar pelo WhatsApp, no link do WhatsApp. Se tu não conseguir, tu me avisa. Beleza? Para tu ver.
Oi. Vou mandar, Thalita. Assim que terminar a aula, eu vou mandar o slide no grupo. Terminou já? Beleza. Ó, na próxima aula a gente corrige, certo? E eu vou mostrar algumas características em cada questão, porque tem umas questões ali que são famosos cascas de banana. E, como eu disse, é um treinamento que estamos fazendo e nada melhor do que nós treinarmos muito, fazer muitos exercícios, treinar bastante para não cairmos nessas cascas de banana no dia da prova, entendeu? Então, o meu objetivo é treinar vocês para que no finalzinho de janeiro vocês estejam prontos para fazer as provas respectivas. Eita! Mas a ideia é essa mesmo, entendeu? Você pode ver que eu coloquei 2 questões de Enem e 3 questões de SSA. E como eu falo muito os meninos do SSA que aqui estão, nós temos que nos ligar muito na imagem. Por isso que eu paro muito, para vocês analisarem muito a imagem. Porque é foda você analisar e chegar ao resultado. E eu não peguei questões fáceis, não, tá? Eu poderia ter pego ali 5 questões fáceis, água, para vocês fazerem. Não, vamos trabalhar sempre no nível hard, para quando chegar na prova, a gente olhar as questões na prova e começar a rir.
Assim, uma. O nosso objetivo agora não é acertar. O nosso objetivo é treinarmos para acertarmos no dia da prova. Vamos treinar muito isso aí para quando chegar no dia da prova. Fiquem tranquilos. É mais para vocês verem como é a prova, se prepararem, começarem a observar como as questões são feitas, como as questões são trabalhadas, tanto no Enem como no SSA. Então, muito cuidado. E o nosso objetivo é estarmos prontos no dia da prova. Então, não se preocupe, não. O objetivo é esse mesmo. Falta alguém? Acho que só falta Jeff, né? 2 minutinhos, hein? Bom, são 8h30, certo? O Jeff, que está fazendo as questões, Danley e Thalita, tenha uma boa noite. Próxima semana a gente tira algumas dúvidas com relação às questões, certo? Trabalhamos alguns pontos específicos de cada questão daquela e já adentramos a parte de demografia, que é um outro assunto-chave também para nossas provas. Então, tenha uma ótima semana para vocês, ótima noite e até a próxima aula, tá, gente? Daqui a 15 dias a gente se vê de novo. Cheiro no coração e até a próxima. Cheiro!